Começou a funcionar no Senado uma CPI para apurar as denúncias de espionagem americana no Brasil. Nós vamos agora a São Paulo falar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Ao contrário de tantas outras, Renata, essa deve ser uma CPI que interessa ao governo. Mariana, nenhuma CPI é 100% segura, mas essa embute uma dose de risco mínima para o governo, que além de tudo tem interesse em dar corda ao assunto enquanto espera uma manifestação do governo americano a respeito das denúncias. Em meio a essa expectativa, Gerson Camarote abordou a presidente Dilma com uma pergunta sobre a viagem dela aos Estados Unidos em outubro. Vamos acompanhar a reportagem e ver o que disse a presidente. Na primeira reunião da CPI da espionagem, os senadores aprovaram convites para 5 ministros falarem sobre as denúncias recentes contra o governo americano. Representantes da Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo também vão ser chamados. Às vésperas da licitação do Campo de Libra, o maior do pré-sal, o Senado quer saber que medidas o governo vai tomar para garantir a transparência do processo. Nesse momento, o que nós queremos é a informação segura de que o leilão de Libra poderá se processar com isenção, garantindo igualdade de competição a todos aqueles que querem participar. O ministro da Justiça garantiu que as providências já estão sendo tomadas. Nós já temos todo um conjunto de iniciativas que estão sendo debatidas e discutidas pelo governo, seja do ponto de vista legislativo, como nós já falamos, seja do ponto de vista de políticas na área empresarial e de desenvolvimento tecnológico. No fim da tarde, Cardoso e o ministro da Defesa, Celso Amorim, se reuniram com integrantes da CPI. No Planalto, depois de uma solenidade, o governador da Bahia, que é bem próximo da presidente, disse que Dilma vai incluir a espionagem americana no discurso que fará na sede da ONU, em Nova York, no fim do mês. Vamos ver qual é a resposta do governo americano e esperar também o pronunciamento da presidenta da República, que seguramente na ONU não tem como fugir desse tema no seu pronunciamento. Perguntada pelo Jornal das 10 sobre a visita aos Estados Unidos, marcada para outubro, a presidente Dilma preferiu a ironia. Como é que está a viagem para os Estados Unidos? A minha viagem para os Estados Unidos? Qual? O presidente esqueceu. Enfim, em paralelo à CPI do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o convite ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general José Elito. Os deputados querem saber quais foram as providências tomadas a partir de denúncia de espionagem à Petrobras. A data para o comparecimento dos dois ministros deve ser definida nesta quarta-feira. E agora eu converso com Gerson Camarote. Camarote, o que a presidente quis dizer com essa declaração sobre a viagem? Olha, Renato, o que a presidente está querendo é uma resposta enfática do presidente Barack Obama. E que resposta seria essa? Por exemplo, que ele anunciasse, sim, também uma investigação interna ali para apurar abusos em relação a essa espionagem americana aqui no Brasil, a espionagem inclusive dela própria, e agora a avaliação que se faz no Planalto que a situação se agrava ainda mais com a Petrobras virando alvo dessa espionagem americana. Então, é uma situação tão delicada que transformar essa viagem numa agenda negativa, essa viagem oficial marcada para outubro, se for transformada numa agenda negativa, que me falaram hoje lá, é melhor que não haja essa viagem internacional. Isso daí vai ficar mais claro nos próximos dias e mais ainda quando a presidente Dilma for à ONU, como falou aí o governador Jacques Wagner. O tom dela na ONU, inclusive, será um sinalizador se ela irá ou não para essa viagem aos Estados Unidos em outubro. E o tom vai depender muito dessa resposta. Se essa resposta for satisfatória, a presidente vai pensar de uma forma. Caso contrário, se ignorar completamente, aí todo mundo já fala claramente que não vale a pena ela participar e ir lá nos Estados Unidos para fazer essa agenda negativa. No governo também a avaliação é que todos os grandes países costumam fazer esse tipo de espionagem ou comercial ou em relação ao terrorismo. O problema, Renata, é que dessa vez o governo americano foi pego em flagrante. Camarote, então vamos esperar os próximos dias para ver se a presidente lembra da viagem. Muito obrigada. Segundo o relato da presidente Dilma a auxiliares, o Obama apareceu a ela
quando os dois conversaram na Rússia, na reunião do G20, sinceramente imbuído do desejo que ela vá a Washington, porque o cancelamento não seria bom para ninguém, e pareceu também disposto a ajudar a criar condições políticas para que ela se sinta confortável em ir. Que condições seriam essas, como disse o Camarote? Até lá, a agenda entre os dois países precisa voltar a ser essencialmente comercial. A pauta da espionagem tem que estar superada. Agora, que ninguém espere uma confirmação nos próximos dias. O governo brasileiro vai usar todo o tempo que dispõe para fazer essa confirmação. Mariana. Obrigada, Renata.